Bom, essa é a terceira mensagem da série As Sete Cartas do Apocalipse, as cartas escritas às sete igrejas da Ásia. Já trouxemos aqui a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, e agora iremos abordar a carta enviada ou endereçada à igreja de Pérgamo. Confesso que esta terceira carta foi muito mais complicado e muito mais difícil nós compreendermos a mensagem enviada a ela do que a carta de Éfeso e a carta de Esmina. Mas esperamos aqui trazer, mesmo que de maneira simples, aquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar. O texto está em Apocalipse, capítulo de número 12, até o capítulo de número 17, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você alguma coisa. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo a pecar, ou induzindo a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Verso 15. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Mas aqui uma vez, menção aos nicolaítas, também. Cristo se referiu também a eles, a igreja em Éfeso. Verso 16, portanto, arrepende-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Verso 17, termina com aquela exortação, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a promessa, ao que vencer darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido somente por aqueles que a recebem. Bom, Pérgamo era uma importante cidade da província da Ásia, no Império Romano, com grandes edifícios e bem abastada, com uma economia muito ativa. A cidade, além dessas qualidades e características, contava com uma das maiores e importantes bibliotecas da antiguidade. Alguns historiadores dizem que o acervo da biblioteca de Pérgamo contava com cerca de 200.000 volumes. Era nessa importante cidade que ficava localizada uma das igrejas a qual o Senhor Jesus endereçou uma carta. Como as demais cartas, isso nós veremos em todas elas, Jesus inicia trazendo uma autodesignação de si mesmo. Depois da autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Pérgamo traz um elogio, seguido de uma repreensão, depois a exortação e depois a promessa final aos vencedores. Agora, a autodesignação de Cristo. O verso 12 diz: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Espada na Bíblia representa juízo, autoridade e poder para executar a justiça. Como nas outras cartas direcionadas às igrejas do Apocalipse, essa autodesignação de Cristo tem a ver com o conteúdo geral da carta. Ou seja, essa autodesignação traz características de como Cristo irá falar a esta igreja. Pérgamo era um centro de culto pagão, com templos dedicados a vários deuses e até ao culto ao imperador. Alguns cristãos estavam resistindo fielmente, mas outros estavam tolerando ensinos falsos como a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Portanto, Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem a espada na sua boca. A espada ela viria para consolar os fiéis, para lembrá-los de que há alguém com autoridade sobre eles, e para lembrar também que fará guerra, como ele disse mesmo no próprio texto, contra as pessoas que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho naquela comunidade. O verso 13 diz: Sei onde vive e onde está o trono de Satanás.
Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé, nem mesmo quando Antipas, fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. O trono de Satanás. Deuses como Zeus, Asclépio e o próprio imperador eram idolatrados em Pérgamo. A igreja de Pérgamo vivia em meio à idolatria e à perseguição. Por isso Jesus se refere ao local onde sua igreja está como o trono de Satanás. Jesus reconhece que a igreja de Pérgamo vivia em um ambiente extremamente hostil à fé cristã. Mesmo assim, eles se mantinham firmes e Jesus reconhece a fidelidade daquela igreja, fazendo referência ou menção a um certo Antipas. Jesus chama Antipas de minha fiel testemunha, um título de grande honra que foi dado a esse homem. Antipas foi provavelmente um cristão local de Pérgamo, alguém que defendeu a sua fé até a morte. Seu martírio indica que ele não se curvou ao culto pagão ou à pressão imposta pelo governo romano. Jesus aqui destaca o testemunho de Antipas, que deu a sua vida pela sua fé em Jesus. No verso 14 diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer carne sacrificada a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Verso 15, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. A repreensão à igreja de Pérgamo. Depois de elogiar a igreja de Pérgamo por sua fidelidade, mesmo em um ambiente de extrema idolatria e perseguição, havia alguns naquela comunidade de cristãos que estavam dando crédito e seguindo a doutrina de Balaão. No livro de Números, no capítulo 22 ao 25, veremos quem foi Balaão, um profeta que se corrompeu por dinheiro, arquitetou um plano para conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus. Se a referência a Balaão, o que com certeza estava havendo naquela igreja era que alguns crentes estavam participando das muitas festas imorais da cidade de Pérgamo. Não o bastante, há uma menção aos nicolaítas, que havia também em Pérgamo os seus simpatizantes. Agora, a exortação ao arrependimento. No verso 16 diz: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqui há uma séria exortação de Cristo para que os faltosos se arrependam. A consequência da falta de arrependimento levaria Cristo, com a espada da sua boca, a guerrear, a trazer juízo sobre aqueles faltosos. Chega-me então agora a parte da promessa, que está no verso de número 17. A carta termina com esta maravilhosa promessa de Cristo, que promete dar ao vencedor o maná escondido, bem como uma pedrinha branca com um novo nome escrito sobre ela, a qual ninguém conhece, exceto aquela pessoa que irá receber. Todos nós que lemos João capítulo 6, veremos que o maná a que Jesus se refere é Ele mesmo. Todos que vencerem se alimentarão por toda a eternidade da presença gloriosa de Cristo. Em relação à pedrinha branca, que traz sobre ela o novo nome, há diferentes interpretações. Alguns pensam ser apenas um símbolo que apresenta um bilhete de entrada para a celebração que dará início à eternidade ao lado de Cristo. E separei aqui um trecho do comentário de Apocalipse de Hernando Dias Lopes. Veja o que ele diz sobre essa questão da pedrinha branca. Hernando Dias Lopes diz que essa prática de se entregar uma pedrinha branca era usada nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente e sem culpa diante do trono de Deus. Por isso, ele irá receber a pedrinha branca. Segundo Hernando Dias Lopes, ele diz que era usada como um bilhete de entrada em festivais públicos. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bordas do Cordeiro. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira onde vai
se alegrar nos céus. E Cristo está autenticando, Cristo está conferindo, certo, a esses cristãos, a esses que venceram, que perseveraram, né, que perseverarão, né, esse título, né, de justificado, de separado, de santo, de vencedor. É mais ou menos essa ideia, essa questão da pedrinha branca. Agora, em relação ao nome que vem nessa pedra, que ninguém conhece senão aquele que recebe. Na Bíblia, o nome é muito mais do que uma etiqueta, uma forma de identificar alguém. Ele carrega identidade, carrega caráter, destino, autoridade. Acreditava-se que o nome revelava a essência da pessoa que carregava, ou até influenciava o seu destino. Nós temos exemplos, por exemplo, de Jacó, né, que recebeu esse seu nome no seu nascimento, mas que significava, por exemplo, aquele que agarra o calcanhar ou o enganador, né? E isso refletia realmente a história de Jacó, quem ele era, até o tempo em que Deus se encontrou com ele e mudou o nome dele para Israel, né? Aquele que luta com Deus. Nós temos outro exemplo na Bíblia, né?